Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o efeito, ó Deus, para o qual ela está sendo pregada. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa agir em nós e através de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é doando o que temos. Irmãos, preste atenção aqui na introdução desta palavra, que eu vou ler com vocês em Tiago 2,15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O que acontece? Quando você lê o Novo Testamento, você vai observar que a partir dos ensinamentos de Jesus, nós não podemos negar, por exemplo, água para uma pessoa, nós não podemos negar veste, roupa para uma pessoa, nós não podemos negar comida para uma pessoa, seja ela quem for, independente da religião dela, independente se é homem, se é mulher. Se a pessoa precisar de ajuda e tiver na sua condição de ajudar, você deve ajudar com aquilo que você tem. Em nenhum momento a palavra de Deus ela vai pedir para nós fazermos aquilo que nós não podemos fazer. Se você não pode fazer, você vai dizer: eu não posso fazer. Por exemplo, se você chegar para mim e falar: pastor, tem como o senhor fazer um bolo para mim? Eu vou dizer para você: não, eu não sei fazer bolo. E se eu pegar os ingredientes para fazer um bolo, é capaz até de eu estragar, porque não vai dar certo. Mas existem pessoas que gostam muito de fazer bolo e o bolo fica muito bom. Então, se a pessoa ela sabe fazer bolos e ela faz bolos e doa, então está tudo certo. Por quê? É aquilo que ela pode e consegue fazer. A palavra de Deus fala que há diversidade de dons. O Espírito Santo age através de nós com as pessoas de diversas formas. Às vezes a minha maneira de ser usado por Deus vai ser uma e a sua será outra, provavelmente. Mas isso não vai tirar o mérito, porque na visão de Deus nós somos um corpo. Como nós temos um corpo, nós sabemos o que é o corpo. Cada membro do nosso corpo tem uma função específica. Os nossos pés nos firmam, as nossas pernas nos levam para onde a gente vai e assim por diante.
Então, a mesma coisa você tem que pensar na obra de Deus. A obra de Deus, ela é feita através de mãos, pés. Então, você, por exemplo, pode ocupar uma determinada função que eu não vou ocupar. Eu posso ocupar uma determinada função que você não ocupará. Com este pensamento, você vai entender que aqui o contexto desta palavra é o que você tem para doar. Como você pode ser útil às pessoas que você convive com elas, tanto na sua casa, quanto no seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou em qualquer lugar onde você estiver. Cada um de nós aqui somos dotados de dons e talentos. Cada um de nós aqui podemos servir ao próximo de diversas formas. Mas a grande questão é, o que você tem para doar? O que você tem para ajudar alguém? Como você pode ser útil? Como eu posso ser útil para outra pessoa? Irmãos, a obra de Deus, ela se concretiza no outro. A obra de Deus, ela se concretiza quando nós abençoamos pessoas, quando nós somos úteis para as pessoas. Porque tudo que nós vemos aqui de material vai passar, mas tudo aquilo que é humano permanecerá para a eternidade. Então, quando você investe o seu tempo e a sua vida em alguém, você está fazendo o quê? Você está produzindo para a eternidade. Se você olhar para alguém e pensar assim, eu não vou ajudar ninguém, então você não está produzindo para a eternidade. Quando você olha e você observa uma necessidade, e você fala, eu consigo fazer isso, significa que o próprio Deus te mostrou, o próprio Deus te revelou. Vou te mostrar como as coisas funcionam. As coisas funcionam de acordo com o andamento da vida. Não tem como, por exemplo, você falar assim, ó, amanhã é quinta-feira, é o dia da cura. Amanhã eu quero sair e eu quero curar pessoas. Não funciona assim. Olha, amanhã é o dia que eu vou sair e eu vou fazer tal coisa. Não, nós não podemos pensar dessa forma. Por quê? As circunstâncias vão acontecer e no momento dos acontecimentos, o Espírito Santo vai tocar em você e você vai ver a necessidade e você vai suprir aquela necessidade dentro daquela circunstância natural da vida. Não é uma coisa marcada por nós, mas é um plano de Deus, um projeto de Deus que acontece ao nosso redor. Aqui nesse texto, você vai compreender isso, porque a Bíblia fala aqui que já era um costume de Pedro e João, os apóstolos, subirem ao templo juntos para orar. E era a hora da oração, a nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Então já era costume. Este homem, a Bíblia diz aqui, que ele era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ou seja, ele não andava, ele tinha paralisia, não andava, o qual todos os dias punham a porta do templo. Então nessa porta chamada Formosa, aquele homem era colocado todos os dias. Quantas vezes você acha que Pedro passou por aquele homem, que João passou por aquele homem? Algumas pessoas acreditam que até o próprio Senhor Jesus passou por ele. Muitos apóstolos aqui passaram por ele várias vezes, porque, como vocês viram, ele era colocado ali todos os dias. Irmãos, hoje nós temos um plano de inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nesta época aqui não havia nenhum tipo de inclusão, não havia nenhum lugar para que essas pessoas pudessem ser tratadas ou cuidadas. Essas pessoas não tinham trabalho. O único propósito da vida delas era pedir esmola. Tanto é que a família levava, colocava lá no local e a pessoa ficava pedindo esmolas. Mesmo ele estando ali há muito tempo, ele ainda não tinha sido notado pelos apóstolos.
Não houve aquela intenção, olha, eu vou sair daqui, vou subir para a oração e quando eu chegar lá, eu vou curar o coxo. Não teve planejamento. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando você se coloca na posição de servo de Deus, de serva de Deus, de filho de Deus, de filha de Deus, você sabe que quem está no controle de todas as coisas é Ele. E que você não vai fazer um planejamento para agir da forma A, B ou C. Mas você vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti nesta quarta-feira. Onde o Senhor precisar de mim, eu estou à Tua disposição para ser Jesus na vida das outras pessoas, para ajudar o meu próximo. Então hoje, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita através da minha vida. Esta é a oração de quem entende o plano de Deus. O plano de Deus é dele. Nós estamos aqui apenas para cumprir. Então nós não vamos ficar pensando, porque muitas pessoas elas marcam o dia e a hora. Muitas pessoas ficam assim: Senhor, faz agora, Senhor, opera agora, Senhor, faz isso, faz aquilo. Deus está só observando, porque Ele só vai fazer o que Ele quer. A Bíblia diz o seguinte, que o nosso Deus, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enche toda a casa onde Ele está. A Bíblia diz que Ele só faz aquilo que lhe apraz, Ele só faz aquilo que Ele quer, porque Ele é o soberano. Então a questão aqui é: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser dirigido por Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu vou me submeter a Ele. E aqui mostra a soberania de Deus e o poder de Deus, porque esta forma que Pedro e João notaram aquele homem paralítico foi diferente das outras vezes que eles passaram ali. Ele, o paralítico, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Por favor, me dê uma esmola. Me dê uma esmola, por favor. Me dê uma ajuda. Ô moço, me ajude. Ei, você, me ajude. Foi um pedido. E neste momento que este homem faz o pedido da esmola, o pedido da ajuda financeira, da moeda, do dinheiro, esse momento do pedido, veja o que aconteceu. E é o que pode acontecer com cada um de nós. E Pedro com João, olhando para ele, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro, ele tinha, junto com João, alguma coisa para dar, mas naquele momento não era dinheiro. Às vezes, irmãos, as pessoas estão precisando de uma botija de gás. Se você puder ajudar, você ajuda. Às vezes as pessoas estão precisando de uma cesta básica. Se você puder ajudar com a cesta básica, você vai ajudar. Mas, irmãos, muitas pessoas, elas estão precisando de algo que não é material, que não é físico. Às vezes as pessoas acham que só consegue fazer a obra de Deus quem tem um carro. E muitas pessoas se martirizam e falam: por que o fulano de tal tem um carro e eu não tenho? Por que a fulana de tal tem um carro e eu não tenho? Por que as pessoas têm tal coisa e eu não tenho? Irmão, o que nós precisamos ter é a visão de Deus para olhar o próximo. Então, às vezes você vai ter que ajudar de uma forma material, como nós lemos na introdução, e às vezes você vai precisar ajudar de uma outra forma, que foi o caso do apóstolo. Ele olhando para aquele homem naquela situação, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho algo para te dar. Irmãos, ninguém aqui na igreja pode dizer que não tem nada para doar. Você tem sim o que doar. Ah, pastor, eu tenho lá um par de sapato para doar. Doe. Pastor, eu tenho lá uma calça para doar. Doe. Eu tenho lá uma camisa para doar. Doe.
O que você tiver para que você puder abençoar o próximo, abençoe. Faça sem problema nenhum. Só que, além das coisas que são materiais, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Então entenda uma coisa: quando você olha para você no espelho, você está vendo a sua imagem, mas por trás da sua imagem existe a presença de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia diz, irmãos, que veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, como vocês estão assentados aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E a Bíblia diz no dia de Pentecoste: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui fomos cheios deste Espírito Santo. E você precisa compreender que a obra de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo através de nós. Então, em qualquer lugar onde você estiver, você poderá ser dirigido pelo Espírito Santo para fazer uma oração. Você poderá ser dirigido pelo Espírito Santo para levar uma palavra. Você pode ser dirigido pelo Espírito Santo para louvar o nome do Senhor com uma canção. Você pode ser dirigido pelo Espírito Santo para fazer algo espiritual, uma ministração sobre a vida de alguém. O que é isso, irmão? É o que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele homem, uma parte do seu corpo estava morta, que eram as suas pernas. As suas pernas, não era completa. Ele não tinha forças para ficar em pé. Ele tinha uma deficiência, mas na vida de Pedro estava o poder de Deus que cura toda e qualquer deficiência, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Pedro falou: o que eu tenho, isto eu te dou. Irmãos, este momento em que Pedro falou: o que eu tenho, isto eu te dou, ele estava assim, o paralítico tinha a visão de receber moedas, que ele fosse colocar a mão no bolso e entregar moedas. Mas preste atenção no que Pedro fez: ele não entregou moedas, ele não fez isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem ficou parado, irmão. Ele não andou de primeira. Olha o que ele teve que fazer: e tomando pela mão direita, porque o paralítico não estava entendendo. Aí Pedro segurou na mão direita, pegou na mão dele. Olha o que a Bíblia diz: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo que o viu andar louvava a Deus. Um milagre aconteceu ali. Então o que Pedro tinha para dar? Poder de Deus. Todos vocês têm poder de Deus para dar para as pessoas. Não falta poder de Deus na sua vida, não falta unção de Deus na sua vida. Você não precisa chamar o pastor, você não precisa chamar os pastores auxiliares. Você tem poder de Deus na sua vida para distribuir para as pessoas. Em qualquer circunstância, você vai se lembrar da mensagem, porque o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Você vai lembrar: então sou eu que vou orar. Aí você vai orar, porque aquela circunstância não foi provocada por Pedro, mas a provocação veio do homem que pediu uma esmola. Naquele momento, se Pedro talvez tivesse um dinheirinho, ele poderia ter dado o dinheiro e seguido o seu caminho, mas não foi o caso. Então, irmão, se você puder ajudar alguém, você vai ajudar, mas você sabe que tem muito mais em você para entregar para as pessoas, porque é o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus, irmão, não é para você receber o poder de Deus
e ficar cheio só para você, não. O poder de Deus na sua vida é para repartir, é para distribuir para aquelas pessoas que precisam. Ele falou: o que eu tenho eu te dou. Então o poder não é para você, o poder não é para mim. O poder que você carrega em você, que é a presença do Espírito Santo, é para repartir. Entendeu? Ele falou: o que eu tenho eu te dou, então eu vou te dar agora. E olha, irmãos, é interessante, porque o homem parecia não querer receber, porque ele ficou na mesma posição que ele estava. E Pedro teve que fazer um movimento. Ele pegou nas mãos dele e forçou ele a ficar em pé e foi botando ele de pé. Pensa nessa cena. Mas ali, irmão, estava agindo o poder de Deus. O poder de Deus já estava agindo nas pernas, já estava agindo no corpo daquele homem. Todo o povo viu isso e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O que é a prova aqui, irmão? Que o poder não era de Pedro, mas é do Espírito Santo. O poder não está no pastor, o poder não está nem em você, o poder está no Espírito Santo que te habita. Então, quando você ora em nome de Jesus, quando você abençoa alguém em nome de Jesus, Pedro falou: vocês estão olhando para a gente por quê? Estão olhando para mim, estão olhando para João, estão olhando para essas pessoas aqui, por quê? Porque foi pelo nome de Jesus, foi por Jesus que as coisas aconteceram. Então, irmãos, hoje, o que nós temos que fazer? Primeiro, parar de olhar para os homens, porque o poder de Deus não está em nós, está na presença de Deus em nós, entendeu? A presença de Deus em nós. A outra coisa, nós temos que perder o medo. Por quê? Nós falamos assim: pastor, mas quem sou eu? Isso, realmente, se você tem a visão que você não é ninguém, está ótimo. É o Espírito de Deus que ministrou sobre a sua vida. Então está tudo resolvido, irmão. Você não é ninguém, eu também não sou. Pronto, amém. Ai, graças a Deus. Já nos livramos do egocentrismo e do egoísmo. Então, a partir de agora, nós vamos sempre orar em nome de Jesus. Aí, quando você começar a ver o poder de Deus se manifestar na sua casa, no seu trabalho, nos ambientes onde você circula, o que você vai falar? Isso aqui não sou eu, não. É Deus, é em nome de Jesus, é o poder de Deus. Irmão, você foi chamado por Deus. Para quê? Para doar poder de Deus, para doar poder do Espírito Santo. Não é nada nosso, não, irmão. E você não tem que ter medo de nada. O dia que cair um demônio lá, uma pessoa cheia do espírito maligno perto de você, você fala: em nome de Jesus, sai. Aquela pessoa vai ficar boa, sã, 100%, porque o poder de Deus está na sua vida, é através de você que o Espírito Santo vai agir. Então, o que acontece? Todos nós temos esta unção, não é nossa, é de Deus em nós. Então, você e eu, todos nós fomos chamados com este plano, com este propósito, com este objetivo, de abençoar os homens. O que eu tenho, eu te dou. Então você tem o poder de Deus, irmão. Você tem o poder de Deus, irmã. Então você não tem que ficar dependente de alguém que tem mais poder do que você. Ninguém aqui nessa terra tem mais poder do que você. Ninguém. Você tem tudo que você precisa, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
assim como na minha vida. Não é porque eu estou com esse microfone, ou que eu estou aqui na frente, não é porque aqueles homens aparecem na televisão, ou estão em outros lugares, que eles têm alguma coisa a mais do que você. Não, eles não têm nada mais do que você. A única coisa, irmão, que nós temos que compreender é a seguinte: é estar atento às necessidades. Você viu alguém precisando de poder de Deus, você vai lá e abençoa com vida. Entendeu? Você abençoa com vida, você abençoa com saúde, você abençoa com portas abertas, você abençoa com o poder de Deus, e aquela pessoa vai receber aquilo que você recebeu de graça da parte de Deus. Você vai transmitir de graça, porque isso é uma coisa que vem de Deus para a sua vida, é algo do Senhor para você. Aí talvez você diga: pastor, mas eu estou aqui para receber, eu quero receber. É assim que muitas pessoas entendem, por causa do tipo de pregação que é feito nos nossos dias. Então veja bem, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela fala o seguinte: que melhor é você ter para doar do que você está recebendo. Porque se você estiver recebendo, é porque você está numa posição de necessidade. Mas se você estiver doando, é porque o Senhor já transbordou tanto na sua vida, que você consegue alcançar as outras pessoas, entendeu? Então a posição que você está em Cristo é de doador de vida, doador de milagres, doador de poder de Deus. Você não depende de mim, você não depende de outra pessoa. A sua dependência está na presença do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, quando a Bíblia fala assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Por que a Bíblia chama os jovens de fortes? Por que a Bíblia chama o seu povo dizendo assim, ó: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por que a Bíblia mostra essas coisas? Porque, irmãos, esta unção, este poder de Deus, quando está em nós, nós fazemos coisas que a gente nem imaginava. Nós temos uma força que não é de nós, mas é de Deus. Nós falamos coisas que a gente não imaginou falar. Nós abençoamos pessoas que nós nunca imaginamos abençoar. Então hoje você precisa assumir o seu papel em Deus. Quem é você? Um enviado de Deus para essa terra, uma pessoa que tem para doar o poder de Deus. Doe o poder de Deus. Irmãos, essa é uma mensagem gostosa que dava para falar a noite inteira. Se fosse o Wilson Roberto aqui, irmãos, e isso aqui, o tempo era curto. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e vamos agradecer. Pai,